Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados ouvintes do programa Além da Vida, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o Miguel. E conosco hoje aqui na Rádio a Teca. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que possamos ter uma manhã de bastante aprendizado, de bastante luz. E o nosso amigo Antônio também. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Teca. Bom dia, Cacá. Aos nossos queridos ouvintes, um bom dia a todos, um bom domingo. Que nós tenhamos esse domingo um estudo com muita luz. E aproveitamos aqui também para mandar um abraço para nossa querida amiga Michela, que hoje normalmente estaria aqui, né, Teca? Antônio. E isso. Aí a gente está substituindo a Michela, mas já ela volta para o programa. Bom, pessoal, como o primeiro momento do nosso programa, esse estudo, essa reflexão que a Federação Espírita do Paraná apresenta através do programa Momento Espírita, que nós veiculamos sempre aqui no começo do programa Além da Vida, né? Sempre lembrando que é um programa coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, né? E hoje o tema é Jovens e Jovens. A juventude, os jovens, de modo geral, tem sido assunto constante nos noticiários. Fala-se das jovens adolescentes que engravidam prematuramente, de jovens perdidos no lodaçal dos vícios, de jovens que põem fogo em índios e mendigos, de jovens tresloucados que se arrebentam em acidentes violentos nas competições ilegais, chamadas rachas. Quando lemos ou ouvimos tais informações, ficamos chocados com tantos desatinos e logo imaginamos o que será do futuro da Terra se a juventude está perdida. Todavia, os olhos e ouvidos interessados podem ler ou ouvir, vez que outra, uma tímida notícia de jovens que se dedicam com fervor ao bem geral. São jovens cientistas premiados pelos esforços dedicados em busca de melhor qualidade de vida para enfermos anônimos. Jovens que se entregam de corpo e alma às artes, exaltando o bem e o belo. Com habilidade, extraem sons melodiosos dos teclados. Com graciosidade, cantam, dançam, fazem acrobacias nas quadras esportivas. Jovens saudáveis, que dedicam o tempo a distrair e alegrar pessoas idosas e enfermas, enclausuradas em velhanatos. Adolescentes, que se chocam com a miséria do próximo e envidam esforços para minorar-lhes o sofrimento. Tantos são os jovens que são arrimo da família, que trabalham de sol a sol na lavoura, regando com o próprio suor a terra generosa de onde retiram o sustento. Jovens médicos, que com mãos hábeis fazem cirurgias extraindo tumores dos corpos, sem deixar vazio o coração dos pacientes desesperados. Jovens, que apesar de conquistarem a fama, não se permitem a promiscuidade, nem se prestam a promover produtos que incitam aos vícios ou aos desregramentos na área da sexualidade. Jovens que falam do Cristo e buscam viver seus ensinos. Como podemos perceber, há jovens e jovens. Se o bem fosse mais divulgado, certamente seria imitado e adotado como postura por tantos jovens indecisos, inseguros, que acabam se decidindo pela maioria, ou pelo que pensam ser a maioria. Assim, tenhamos a certeza de que a juventude não está perdida e que o futuro já está acontecendo hoje, com essa força juvenil saudável e entusiasta, capaz de derrubar as estruturas apodrecidas da sociedade em que vive e fortalecer os costumes sadios e promissores vigentes.
Pense nisso. Ser jovem é não ter cumplicidade negativa com o passado. É não se deixar contaminar pelos hábitos viciados de outras gerações. Ser jovem é viver com entusiasmo, semeando alegria com discernimento. A juventude é a primavera da vida, e o jovem sem entusiasmo é como uma flor sem perfume, que tende a ser derrubada pelos primeiros ventos do inverno. Portanto, o jovem, para ser feliz, deve erguer bem alto a bandeira da solidariedade, da fraternidade e da verdadeira liberdade, que é a paz da consciência tranquila. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pessoal, a nossa mensagem de abertura, muito interessante, nos leva a refletir, a pensar a respeito dessa expressão que dá título à mensagem, né? Jovens e jovens, né? E é interessante, eu pensava aqui agora, né? É como a gente tem na doutrina espírita a palavra espírito com E maiúsculo e espírito com E minúscula, né? Um querendo dizer o princípio espiritual, o E com E minúsculo, e o E maiúsculo do espírito, já que esse princípio espiritual já está individualizado, né? Então tem diferença, sim, tem. Eu entendo aqui, né, Teca, que a mensagem é para isso, né? Ele cita Jesus, claro, sempre é bom a gente lembrar do mestre, e é o gancho que eu faço da ligação com esse tema, pensando no Cristo, né, como modelo e guia do espiritismo, da doutrina espírita, e claro, da humanidade também, né? Ele conversava sempre para o espírito, ele falava sempre para o espírito imortal, né? E aí a gente não vai saber, porque o espírito, qual é a idade do espírito, né, Teca? Milenar, né? Já teve existências e mais existências. Então é isso, as atitudes, a bagagem, né, daquele espírito vai ser difícil saber, né? Mas o importante é isso, é ter sempre esse foco no bem, que é o que destaca ali a mensagem, né? E se o bem é o norte, as atitudes, as ações, o pensamento, o sentimento vai ser sempre no caminho em direção a Deus, né, Teca? É bem isso, Miguel, porque a gente vai olhar o jovem, a gente vê assim, por exemplo, o jovem lá com seus 18, 17 anos, dessa atual existência, mas a idade do espírito que está habitando aquele corpo lá, nós não temos nem noção, né? E isso é que vai determinar a situação desse jovem, né? Como começa a mensagem, né? Jovens que queima índio, jovens que não sei o quê, e jovens que às vezes está envolvido na arte, no belo, né? Outros envolvidos nas questões religiosas, fazendo uns trabalhos bem bonito dentro, né? Do segmento que ele participa. E isso que determina isso daí exatamente é a idade do espírito, né? Quanto de existência, quanto de aprendizado esse espírito já conquistou, né? Nós vemos, né, o Antônio aqui sabe bem, conhece bem, no caso que nós tivemos, né, recentemente lá em Cambé, daqueles 2 jovens que foram mortos, né, lá na escola. Eram 2 jovens assim que estavam tão assim envolvido com a igreja, né? Eles tinham assim uma história bonita de cabeça bem assim, como fala, bem determinados, né? Dentro daquilo que eles acreditavam, né? Fazendo um trabalho bonito e, né? Mas que chegou o tempo deles e eles partiram. Mas assim, a gente vê assim mas em contrapartida a gente vê também outros jovens que levam uma vida, meu Deus, tão assim ainda desregrada, né, sem um caminho certo. E a gente vê assim que a nossa responsabilidade com as nossas crianças hoje é muito grande, né, com os nossos filhos,
exatamente para que possa diferenciar isso aqui, ó, jovens e jovens, né, Miguel? Verdade, Teca. E olha que interessante, nós estamos falando aqui de um dos fundamentos da doutrina, que é a imortalidade da alma, né, do espírito imortal, que vem crescendo, vem acumulando, vem evoluindo, né, Antônio? Sim. Nas várias existências corporais e também no plano espiritual, né? E vai estar relacionado também com o tema que o Zé Antônio vai fechar o programa, né? Por que julgamos os outros? É esse o título, né? Vai ser interessante, né? Vai fazer uma ponte com isso, né? Porque tem jovens de um jeito e jovens de outro, né? No seio familiar é comum a gente ver isso, pessoas tão diferentes, consanguíneas, mas assim, diferente em hábitos, em costumes, em conhecimento, né? Às vezes irmãos gêmeos completamente diferentes, né? Completamente diferentes nos gostos, assim. O que é isso? Isso é o que a Teca falou ali, a bagagem que cada um traz, né, Antônio? Certo, e sempre nós vamos questionar os jovens. Jovens são jovens em qualquer época da humanidade. Nós que estamos aqui falando para vocês já fomos jovens e dependendo do momento seremos como todos os jovens que passaram. Lembrando de que o ensinamento espírita nos revela muitas coisas, por exemplo, de que cada um tem na sua bagagem esse conhecimento e esse crescimento que ele acontece naturalmente quando nós nos dedicamos, porque depende de cada um de nós. Quando você vai ver um jovem diferente do outro, é o espírito que é diferente, porque se pensou no passado, ou ainda hoje se pensa de que quando somos jovens e chegamos à madureza, o espírito evoluiu. Na verdade, não. O espírito só evolui quando ele está preocupado com o próximo, quando ele está preocupado em servir. Como disse Jesus para aquele jovem mancebo que o procurou, que disse: Senhor, eu já há muito tempo cumpro com os mandamentos, honro meu pai, minha mãe, amo a Deus sobre todas as coisas, tenho realizado minhas tarefas, o que preciso mais para ganhar o reino de Deus? E Jesus disse a ele, percebendo nele uma dificuldade, já disse: vende tudo que tem e segue-me. O que seria isso para nós entendermos hoje dessa figura desse jovem mancebo? Se ele vai questionar Jesus, é porque ainda falta alguma coisa. Quando nós nos questionamos, nós ainda estamos sentindo falta de algo. E esse algo é esse despreendimento que temos que possuir. Isso independe de ser jovem, de ser adulto. Sermos despreendidos e aprendermos de que somos espíritos imortais, filhos de Deus com a herança divina e que estamos aqui para a evolução, para evoluirmos no bem, no belo e no bom. Exatamente, Antônio. E se o Cristo é o nosso modelo e guia, como diz a doutrina espírita, né? Os espíritos superiores e o próprio Jesus, né? Vamos observar o Cristo, Teca, quando era jovem, né? O que aconteceu quando ele tinha 12 anos? Né? Será que... Onde ele estava? Onde ele estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava discutindo. Pré-adolescente. Né? Então, olha só, já era um espírito diferenciado, né? Então, na conversa lá no tempo com os doutores da lei. Então, cabe a nós, assim, que já conhecemos um pouco mais da espiritualidade, né? Do espírito, que é objeto de estudo do espiritismo, né?
estar atento quando nós estivermos conversando com esses seres mais jovens, né, no corpo físico, mas não esquecendo disso que o Antônio falou, e a Teca, né, são espíritos imortais, milenares, muitas vezes com uma bagagem maior que a dos pais ou das pessoas mais velhas, né? E isso é importante, né, pra gente estar sabendo que podemos aprender uns com os outros, né, Teca? Sim. Esse é o trabalho. A gente aprende sempre, né, Miguel? Sempre. E eles têm sempre muita coisa a nos ensinar, viu? Eu vejo pela minha netinha de 1 aninho, que muitas vezes ela me ensina algumas coisas ainda. Tem que ter o olhar atento, né, Antônio? Sim. Com certeza. Então tá, pessoal, aí a mensagem está disponível no site da Federação Espírita do Paraná. Pode ser pelo título lá, né, da mensagem, Jovens e Jovens, ou no próprio site do Momento.com. Vai ter lá não só o áudio, mas também o texto, né, que dá para ser trabalhado inclusive nas reuniões familiares do Evangelho do Lar, né, muito, quando tem crianças assim, é interessante, né, já ia colocando neles, né, claro, na dosagem homeopática necessária para o entendimento deles, essas questões, né, muito importante para todos nós. Bom, pessoal, no terceiro domingo do mês, a gente está estudando com vocês aqui no programa Além da Vida o livro Atos, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Caibar Schutter, né? Caibar Schutter, sempre é bom a gente lembrar, né? Até um espírita valoroso ali da região de Matão, que trabalhou muito pela divulgação do espiritismo em todos os sentidos, né? Nós já estudamos aqui na rádio o livro dele também, que a gente recomenda muito, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, com o nosso querido Eurípides, né? Muitos anos estudando, com Paulo, enfim. E agora, na sequência, estamos vendo esse Vidas e Atos dos Apóstolos, que é aquele período onde os apóstolos sem Jesus agora estão exercendo o messianato deles, né? As tarefas agora sem o Cristo, né? Nesse livro, que está disponível nas bibliotecas, nas livrarias, né, nós estamos no capítulo que fala da chegada de Pedro e João a Samaria, que tem como título, né, Exortação a Simão. Eu vou pedir para a Teca ler, é o capítulo 8, né, e é um texto bem curtinho, depois nós vamos fazer os comentários junto com as análises que faz também o próprio Caibar. E o texto fala assim: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e João, os quais foram para lá e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhes impostas as mãos de Pedro e João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Arrepende-te, portanto, desta tua maldade, e roga ao Senhor que, se é possível, te seja perdoado esse pensamento do teu coração, pois vejo que estás em um fel de amargura e nos laços da iniquidade. Disse Simão: rogai vós ao Senhor por mim, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Isso está no capítulo 8, versículo 14 a 25 do Ato dos Apóstolos. Tá aí, pessoal, esse é o texto, né, que Caibar coloca para estudo, para análise, né? E eu gostaria de chamar a atenção para isso, né, que logo no início que ele destaca que a Samaria já havia recebido a palavra de Deus, né? Em vários momentos aparecem a citação da Samaria ou dos samaritanos, mas o principal momento foi quando Jesus ali passando, né, não teve acolhida, né, Teca e Antônio, que teve, e depois ele transforma esse momento numa parábola,
que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, né? Então, claro, ele sabia que esse trabalho era com aqueles que estavam acompanhando, mas também com o pessoal da Samaria, né? Porque eles eram discriminados. E vai ter né, antes foi estudado essa conversão do Simão era uma liderança daquela região, né? Era tido como um mago, uma pessoa especial, né? E nós vamos ver no texto aqui que ele vai trabalhar um pouco isso também, né? Porque Simão, apesar de ser uma pessoa dotada de determinados poderes, entre aspas, né? Ele não entendia essa mediunidade que os apóstolos tinham, que era a mediunidade de cura, né? Tanto que Caibar vai destacar no texto que era uma mediunidade especial. Então, esse Simão, que era uma liderança ali na Samaria, ele tinha várias, assim, aptidões mediúnicas, né? Mas essa da cura não, tanto que ele ficava impressionado com o trabalho dos apóstolos, né? E queria a todo preço, né? Bem literalmente, né, Antônio? A todo preço também ter essa faculdade. Não entendia ele que isso não é uma coisa que você pode se trocar com bem material, como o próprio Caibar destaca aqui no texto, né? Mas eu queria logo nesse começo, Teca, destacar isso, né? Falando dessa mediunidade de cura, que é o que os apóstolos faziam através da imposição de mãos, né? E nós sabemos que há uma mediunidade especial, uma mediunidade rara, né? Kardec a cita em várias partes da sua obra, né? Porque é uma mediunidade que vai depender do concurso dos espíritos superiores, né? Porque todos nós somos médiuns, é importante entender isso, né? Se não assim o fosse, nós não teríamos o contato com o nosso anjo guardião, que é o nosso anjo protetor, né? Mas nós temos que ver que quando Kardec fala de mediunidade, ele fala em dois sentidos, seja no sentido amplo, né, que todos somos médiuns, e no sentido restrito, onde há mediunidades especiais. Então são os médios videntes, os médios audientes, né, os psicógrafos, e a mediunidade de cura entra nesse campo das mediunidades especiais, que a gente diz assim que é no estrito senso, né, no sentido restrito, específico da coisa. No sentido amplo, no sentido lato, todos nós somos médios. E aí eu também gostaria de aproveitar, Teca, para destacar isso, né, que o texto Caibar fala do desenvolvimento da mediunidade. Essa é uma palavra que no passado era usado muito. Você tem que desenvolver a mediunidade. Com o tempo nós fomos entendendo que, por sermos todos médiuns, na verdade o que nós precisávamos era educar a mediunidade, entender o que era essa faculdade. E aí sim, aqueles casos específicos de mediunidade, né, da pessoa que a tem ostensivamente, aí sim, aí desenvolver, mas desenvolver dentro dos princípios cristãos, mediunidade com Jesus, entendendo o que são fluidos, ou seja, aí precisaria de um estudo mais aprofundado, né? Então, entender o que é desenvolver a mediunidade, o que é educar no sentido amplo e desenvolver no sentido restrito, é o que leva a gente a ver essa situação de Simão, né? Que era um mago e queria ter essa mediunidade de cura. Mas eles vão dizer, principalmente Pedro, né, que essa mediunidade não se adquire com os bens da terra, né? Na verdade, essa mediunidade se conquista, né, Teca? Sim. Lendo esse texto, esse início, né, que Caibar Schutt fala, eu fui procurar, amiga, porque ele fala aqui de uma mediunidade rara, né, porque ele fala sobre a imposição das mãos. Aí eu fui procurar lá no Livro dos Médiuns, ver se eu achava alguma coisa, e eu vi, eu não sei se de repente eu me equivoquei aqui, mas você está livre para me repreender se for o caso, tá? Mas na questão 206, aqui do Livro dos Médiuns, ele diz assim, ó, às vezes, porque ele está falando aqui sobre a imposição das mãos, né, porque desceu o Espírito Santo, né, aquele negócio. Aí ele diz assim, olha, às vezes também basta magnetizar com essa intenção o braço e a mão. Aí ele está falando daquele médium escrevente, tá? E ele fala assim, o braço e a mão do que deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador se limita a pousar sua mão sobre o ombro da pessoa e temos visto ela escrever prontamente sobre essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder para produzir esse resultado
deve exercer um grande papel e que um magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. Então, eu estava entendendo aqui, que quando o Pedro e João chegam a Samaria, os samaritanos lá, eles haviam sido batizados, mas não havia recebido o Espírito Santo, que depois, pela imposição das mãos dos apóstolos, depois de oração e tudo, eles conseguem receber esses Espíritos e fazer as curas ou aquilo que os apóstolos conseguiam fazer. Nesse caso, Miguel, agora eu que estou te fazendo uma pergunta. Nesse caso, esse magnetizador, ele usa só, como fala, o magnetismo ou a mediunidade está inclusa? Até que é tudo, né? Quando a gente fala que há um envolvimento perispiritual, nós sabemos que o contato entre as pessoas, né, encarnadas e entre os espíritos é perispírito para perispírito. Tanto que ele fala em um momento aí que só basta a vontade em muitas situações. Na verdade, só basta a vontade em todas elas, né? Quando a gente usa imposição de mãos ou qualquer outro gesto, é para facilitar a concentração, o entendimento, para, sabe, para direcionar o nosso pensamento, principalmente para nós que somos espíritos imperfeitos, né? Então, a gente pensando numa pessoa, bem claro, nós já estamos enviando a ela fluidos, que a gente sabe como é que é, né? Quando a gente pensa, a gente mobiliza fluidos, e pensando bem, tá enviando fluidos positivos para a pessoa, independente de onde ela esteja, né? Se ela está dormindo, se ela está em vigília, né? Sem problema. O hábito da imposição de mãos é isso, é uma simbologia, é uma metodologia, é uma prática, mas que nem por isso necessita ser feita dessa maneira. Há um envolvimento perispiritual, né? Tanto que a gente lembra muitas vezes do próprio Chico, né? Que o pessoal, só de chegar perto da casa da prece, já sentia uma coisa diferente, assim. O que era? Claro, não era só o Chico, era a equipe espiritual que trabalhava com ele, mas só o fato disso, né? E muitas pessoas falam, vocês não têm ideia do tamanho do campo energético que abrange o Chico, né? Imagina, né? Uma pessoa que voltada para a caridade. Se o Chico era assim, imagina o Cristo também e outros espíritos superiores. Então, o Espiritismo vem nos dizer que é isso, é vibração, é sintonia, nosso campo, se a gente pode dizer energético, magnético ou se fluídico. A palavra fluídica, a gente às vezes acho que é até melhor colocar nessas situações, que vai agir. Se a gente coloca através das mãos, como a gente usualmente faz na casa espírita, né? Ou então a gente em casa mesmo vai dar um passe num ente querido, assim, é mais para facilitar o direcionamento, a concentração. A pessoa também sabe que está naquela posição, ela também mentaliza aquilo, se concentra, recebe melhor aquele fluido, né? Mas vai chegar um momento que é isso, só vai depender da vontade e não vai precisar gesto, não vai precisar nada. Entendi. Continuando, então. E ele vai falar aqui também, né, logo no começo aqui, que quando se adota essa postura, né, de querer auxiliar, como diz o Antônio comentou no comento, né, desse trabalho dos jovens, de querer servir, né? No trabalho da mediunidade, pessoal, é a mesma coisa. Mediunidade tem vários sinônimos, né? Um dos mais importantes que eu acredito é isso, serviço. Mediunidade é serviço. A serviço de quem? Do próximo. Não em benefício próprio, a serviço do outro, né? Por quê? Porque o médium, ele vai ser intermediário entre o plano espiritual e o plano material. E aí, através desse intercâmbio, é que os espíritos superiores vão agir, né? É muito comum a gente ver, né, Antônio, a pessoa, né, necessitada, o que ela faz? Ela procura um médico, beleza, o médico resolve o problema físico dela, mas e o problema espiritual? Vai precisar do médium, né? Aí o médium é esse intermediário que vai facilitar o acesso do espírito superior. Muitas vezes o espírito protetor não tem acesso àquela pessoa por N motivos. Ele não acredita, ele está fechado, mas através de outra pessoa, o próprio espírito tem acesso a ele. Olha que interessante, né? Às vezes uma combinação de fluidos chega ao encarnado necessitado e que não dá acesso ao seu próprio anjo da guarda, porque ele está fechado com o anjo da guarda. Olha que interessante, né, Antônio? Nem todos nós acreditamos no Espírito, acreditamos no Espírito Santo
por ser uma crença que nós aprendemos muito como espíritas e acreditamos na pluralidade das existências. Nós sabemos de que já passamos pelas fileiras da igreja e já fomos também católicos. Mas eu gostaria de voltar aqui ao texto e lembrar da passagem da mulher do poço, que Jesus oferece a água viva para ela e se anuncia como Messias. E é nesse momento, né, que essa mulher espalha na cidade a presença do Cristo e anuncia, né, o Messias. Essa a primeira apóstola a divulgar o Cristo chegando e a divulgar esse reino de Deus, né, que estava ali através dos momentos que o Cristo viveu. E aí nós estamos vivendo aqui pós a morte de Jesus Cristo, que é as palavras escritas por Lucas, né, através do livro Atos dos Apóstolos. E nessa passagem aqui nós vamos observar o seguinte, trazendo essa figura para o dia de hoje, a figura de Simão, essa figura ainda muito apegada às coisas e com dificuldade de desprendimento, nós trazemos para o dia de hoje e trazemos para nós, que somos os espíritas, né, ter atentos, olhares atentos, para que quando nós estamos com esse serviço da mediunidade, não acharmos que somos mais importantes do que aquele que só apenas coloca a água nos copinhos, ou aquele que faz a parte da limpeza na casa espírita, achando que o nosso serviço é mais importante que o do outro. Porque esse personagem, essa figura do Simão, ela vem lembrar isso para nós. Porque quando ele oferece dinheiro para ter esse, abre aspas, poder, que era a imposição das mãos, ele se acha assim, uma pessoa melhor nesse sentido, e que poderia com esse poder dominar mais. E aí nós temos que ficar atento a isso. Esse personagem, essa figura de Simão, ele vem trazer e vem lembrar isso para nós, de que somos todos iguais, e na casa espírita não há hierarquia, todo mundo trabalha dentro de uma igualdade, os que têm mais conhecimento auxiliando os que têm menos conhecimento, quando no sentido da mediunidade, porque é necessário obter conhecimento, e a mediunidade ela não vem com conhecimento, ela vem de forma espontânea, natural, e nós depois vamos buscar o conhecimento. Você pode ver, não existe essa de eu vou fazer o curso de mediunidade e vou me tornar um médium de cura. Não é assim que funciona. Você tem essa naturalidade, você tem essa mediunidade, vamos dizer assim, a de cura, ou a de psicografia, ou a de psicofonia, qualquer uma delas, naturalmente junto a você. E você pode não ter o conhecimento de como funciona isso, e até muitas vezes negar todas essas coisas. Mas nós temos que estar atento ao quê? Que quando nós aprendemos a conviver com os ensinos de Jesus, nós temos que valorizar outras coisas. Nós temos que valorizar mais que o fenômeno, que é a dificuldade dessa figura do Simão aqui. Ele tem essa dificuldade de valorizar essas coisas, que é a entrega para o outro, você servir ao outro com amor, com desinteresse, que é a função dos nossos discípulos. E quando eles avisam para Simão, você pode observar que Simão fica com medo, né? Quando ele diz assim, rogai vós ao Senhor por mim, para que nada que haveis dito venha sobre mim. Quer dizer, quando eles avisam, cuidado, quando você faz esse pedido de compra do poder, você está se ligando a uma responsabilidade muito grande, porque quanto mais você tem poder, abre aspas, fecha aspas, quanto mais você tem responsabilidade dentro da casa espírita, a sua função será mais cobrada, como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então,
Temos que ter Jesus no coração. Temos que ter o Evangelho no coração para buscarmos viver desinteressadamente essa função, que é essa função de servir a Deus dentro da doutrina espírita. Aqui nós estamos falando como espíritas, porque isso cabe a nós. Não adianta nós queremos aqui colocar os nossos irmãos de outras religiões, que também a mediunidade está lá nas outras religiões, e querer cobrar deles algo que foi entregue para nós através dos espíritos, esses ensinamentos, e que está contido nas obras básicas, e que cabe a nós nos informarmos cada vez melhores, estudando, para que possamos servir melhor a Deus dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Verdade, Antônio. E esse exemplo do Ivan, do Simão, pessoal, se aplica a todos nós em que sentido, né? Mostra que o progresso é inerente a cada um. Nós chegamos na família, trabalhamos em grupo, a lei de sociedade é uma lei divina, mas nós não podemos esquecer que o progresso é individual. Então cada um sabe do seu potencial, sabe o que tem que se esforçar para mudar, para se modificar, né? Sabe dos seus vícios, sabe das suas imperfeições, belezinha. E isso é ele com o espírito protetor dele que vai resolver essa parada, né? Então, Caibar faz um comentário aqui que Simão era um homem inteligente, dotado do espírito, ou seja, já tinha acumulado em si virtudes, né, qualidades, e algumas mediunidades sim que o faziam ser considerado um mago, uma pessoa diferenciada, né? Mas ele vai entender através do trabalho dos apóstolos, né, que ali se apresentava uma nova fé, como diz aqui o Caibar, né? Os apóstolos vêm trazer toda uma revolução na época, né, e agora também, como traz o Espiritismo, em relação a esse contato com o mundo espiritual, né? E destaca que para Simão faltava o conhecimento básico dos princípios do cristianismo. Então provavelmente era uma pessoa que tinha muito conhecimento, né, tinha alguns dons, mas para ele faltava vivência, faltava isso que os apóstolos tinham, né, que eram que ele considerava os dons, e que ele imediatamente reconheceu o erro quando ele pensou que poderia usar os bens da terra para adquirir esse dom. Isso é uma forma também, pessoal, da gente entender, não só nós espíritos inferiores, imperfeitos, mas também bons espíritos que ainda necessitam de reencarnar, quando a gente erra. A velocidade como que a gente se levanta, isso é uma amostra também de como a gente já está progredindo. Por quê? Porque a gente ainda vai errar, vai cometer equívocos, né? Mas o importante é saber como é que vai ser a nossa reação. Eu briguei com o Antônio aqui, mas imediatamente, Antônio, me desculpa, me perdoa, eu cometi um erro, não devia ter falado isso para você. Imediatamente, e não fica ali demorando horas, dias, semanas, né, até cair a ficha, né? Então isso também é sinal de progresso. De que forma? Do esforço que nós estamos fazendo para melhorar. Ele destaca aqui, o Caibar, né, que faltava para ele isso, né, princípios básicos. E aí eu, hoje de manhã, estudando aqui para vir para o programa, eu comecei a me preocupar, falei, mas o princípio básico é importante para tudo, né? Eu trabalhei muitos anos com o ensino de esporte, basquete para crianças, né? E eu pude chegar à conclusão de que quando você ensina a maneira correta de fazer toda a movimentação de arremesso, de drible, ela nunca mais esquece. E aí ela vai adotando aqueles movimentos de acordo com o desenvolvimento do corpo físico, mas o fundamento do mecanismo ela já teve correto. Então ela só vai aperfeiçoando, né? E eu olhei todas as obras básicas, as 5, né? O Livro dos Espíritos, que é a fundamental, e as outras 4 que saíram do Espiritismo, das 4 partes, né? Kardec tem o cuidado de colocar nos capítulos iniciais ali os fundamentos da doutrina espírita, do espiritismo e do cristianismo também, né? Quando a gente observa que no Livro dos Espíritos, né, Deus, mundo espírita, leis morais e esperanças e consolações são os 4 elementos que vão nortear toda a doutrina, a filosofia espírita. Ali ele está falando do Criador, né, o Pai de todos nós, está falando da pluralidade dos mundos habitados, né, das várias existências, está falando das virtudes, das leis morais, as leis de Deus que governam o universo, e
da lei da reencarnação. São 4 fundamentos que vão estar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns e também na Gênese, distribuído em capítulos diferentes, mas sempre no começo da obra. Por quê? Porque dão toda a sustentação para o estudo que vai ser feito. Olha que interessante a gente observar isso. Então, nós nunca podemos descuidar dos princípios básicos de qualquer coisa, né? Aqui nós estamos falando do espírito ou do espiritismo. Então, Kardec sempre recomenda, olha, o livro que é o Espiritismo, que é a primeira leitura que ele recomenda para a pessoa que está chegando, não conhece a doutrina, ou está chegando a uma casa espírita, e ele recomenda não só para esses iniciantes, mas recomenda também para os adeptos, ou seja, aquelas pessoas que já estão vivenciando trabalhos na casa espírita, reuniões mediúnicas, trabalhos assistenciais. Para quê? Para reforçar os princípios da doutrina, e que quanto mais reforçados são esses princípios, né, Teca, melhor a pessoa vai poder trabalhar a extensão desses princípios, a continuação desses princípios que vão estar em tudo que a gente fizer. Exato, Miguel, é isso mesmo. Mas eu queria assim, destacar também nesse texto de Caibar uma coisa bastante interessante que a gente às vezes não se atém muito, né? Simão, ele queria comprar os dons de Deus, né? Ele investia todo o seu dinheiro naquilo lá, mas ele queria também ter o poder que os apóstolos tinham. E Simão Pedro, ele dá um chega para lá, né? No Simão, o mago, dizendo que pereça contigo o teu dinheiro, né? Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, né? Ele dá então. E aí Kardec vem fazer uma consideração bastante importante e que nós temos que prestar sempre muita atenção. Ele diz assim: as graças do céu são incorruptíveis, não se pode permutá-la com o que é corruptível. Então, aí, né, vai dentro disso que o Miguel estava lá falando, vai nos levar ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai colocar lá: dai de graça o que de graça recebeste, né? E aí tem uns itens que eu vou ler para vocês, porque eu achei bastante interessante, quando ele vai falar da mediunidade gratuita. Então ele diz assim, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham a mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Olha só, eu acho bastante interessante, mas isso está no item 7. Mas lá no item 9, Kardec vem destacar assim, olha, que é bastante interessante. Ele diz assim, explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Nós não somos dono da mediunidade, quer dizer, então não pode vender, não pode comprar. E Simão Pedro, ele foi muito, muito inteligente quando ele disse assim, olha, pereça contigo o teu dinheiro, né? As coisas de Deus não estão à venda, né? E aí ele continua: afirmar o contrário é explorar, é enganar a quem paga. Mas o mais interessante, ele diz lá no final, quando ele diz assim, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Porque a mediunidade, ela é uma missão. Ela não é para ser vendida, ela não é um comércio, é um trabalho missionário, né, que a pessoa tem para auxiliar, utilizar essa ferramenta da mediunidade para auxiliar, para ajudar. E vai ter uma explicação bem mais detalhada. Ele diz aqui, no livro dos médiuns, também na segunda parte, no capítulo 28, e no céu e o inferno, tá? Para quem quiser se aprofundar mais nessa questão do comércio, das coisas legais, e que a gente vê, e a gente tem que sempre tomar cuidado quando eu estava dizendo isso, porque nós vemos bastante por aí, né, alguns segmentos lá, né, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas cada um com a sua fé, com o seu conhecimento, mas Kardec também nos orienta que a gente tem que ter uma fé muito raciocinada, a gente não pode ter uma fé cega. Percebe como os estudos se ligam
nós vamos ter no final uma mensagem do Zé Antônio, por que julgamos os outros? Sim. Você percebe como tudo se liga? Tudo se liga. E tudo é para nos orientar? Mas então a gente vê assim, que a gente não, mesmo nós, né, na casa espírita ou qualquer outro segmento, a gente toma muito cuidado com esse negócio do comércio. Exatamente. Né? Porque assim como tem caneta ungida, água, não sei o quê, né, essas coisas assim, a gente tem que tomar esse cuidado dentro das nossas casas para ver se a gente não faz dela também um comércio. É verdade. Então, resumindo um pouco, matéria é matéria, espírito é espírito. Tem que diferenciar essas coisas, né, Teca? E aí sim já começa a entender melhor no que é coisa da terra, o que é coisa de Deus, né? É isso, Antônio. Uma coisa que nós não podemos esquecer jamais na casa espírita, que, como você mesmo disse, o objeto de estudo da doutrina é o espírito. Nós não podemos tirar o espírito do nosso trabalho, porque é esse o objeto de estudo. Nós temos dificuldade até hoje de entendermos o que é o espírito. O espírito somos nós. Sim. O espírito somos nós, e nós fazemos muita confusão ainda. Então é muito necessário que nós tenhamos muito trabalho ainda sobre isso. De esclarecimento. De esclarecimento. E Caibar fecha esse texto, pessoal, com uma frase assim muito interessante, muito bacana, dizendo assim, ó: crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Como é que nós vamos entender isso, né? Crescer no conhecimento, pessoal, é na matéria. Conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tiver de tudo, claro, matéria, espiritual. Beleza, mas quando nós falamos de matéria estando aqui encarnado, nós vamos estar nos ligando a vícios e imperfeições. Cuidado, né? Nós estamos aqui para trabalhar isso através do espírito. Agora, se a nossa preocupação é querer ser como espírito bom, se voltar mais para o lado espiritual do que o lado material, aí sim, aí nós vamos estar desenvolvendo as virtudes necessárias para combater os vícios e as imperfeições, e estamos caminhando para a perfeição relativa que modela e guia nosso Jesus Cristo. Buscando, né? A moral de Jesus. Exatamente, sempre, que é a essência também do trabalho de cada um. Pessoal, vamos ouvir agora o nosso amigo José Antônio Vieira de Paula, né, com esse tema, né, por que julgamos os outros? Olá, amigos. Por que nós julgamos os outros? Por que nós procuramos sempre os defeitos nos outros? Por que é fácil para nós observarmos a falta da qualidade nas pessoas que nos cercam, que passam por nossas vidas? E isso é um problema da humanidade, da condição, da imperfeição dos espíritos que vivemos aqui na Terra. Então, quando Jesus chega ao mundo, como a luz do nosso mundo, ele já vem nos avisar desse grande problema que nós trazemos, esse obstáculo que nós trazemos no nosso relacionamento com o nosso Criador. Porque nós nos preocupamos tanto com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, no sentido de termos um controle geral sobre tudo, que nós perdemos esse contato vertical com Deus. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, normalmente, ele vai encontrar o que mais predomina, que é o orgulho judaico, que é aquela aristocracia judaica. Então, ele já começa a propor, numa das suas parábolas: por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes no seu próprio olho uma trave? Ou vedes uma trave no vosso olho? Como vós dizeis ao vosso irmão: deixe-me tirar um argueiro que está no vosso olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco, o argueiro do olho do vosso irmão. Então Jesus está nos chamando a atenção nesse ensinamento, exatamente que a gente tem facilidade de observar o defeito do nosso próximo, ao invés de olharmos para os nossos próprios defeitos. Para a gente compreender esse ensinamento de Jesus, é interessante a gente entender o mundo que nós vivemos, o mundo que Jesus veio trazer sua luz. É um mundo que ele preparou para as almas exiladas de outro mundo ou de outros mundos, porque não conseguiram desenvolver, não conseguimos
desenvolver as virtudes que precisaríamos para continuar naqueles mundos que se regeneraram, que evoluíram, onde a maioria da comunidade espiritual daquele mundo progrediu, nós não conseguimos. Então nós fomos degradados para esse mundo, escolhido por Jesus, e ele nos chamou de suas ovelhas, dizendo que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E aqui várias castas, vários povos foram iniciar uma nova civilização, e entre esse povo, aquele que Jesus escolheu, porque era o povo que veio daquela região, daquele outro planeta, que veio trazer a fé em Deus. Então ali ele foi semear a sua mensagem, a mensagem do Deus único, do amor, a mensagem da imortalidade. Então Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, ele vai falar desse povo, que é o povo hebreu. Ele vai dizer assim: dos povos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, a mais homogênea. E examinando esse povo notável, no seu passado longínquo, reconhecemos que grande era a sua certeza na existência de Deus, mas muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade da vida. E consciente dessa superioridade dos seus valores, esse povo nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidade espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão com as outras raças que vieram viver aqui na nossa terra. Não dá para dizer que eles não trouxeram coisas boas, porque eles sempre foram fraternos, eles sempre tiveram aquela hospitalidade muito característica do povo hebreu, a parte de uma fé soberana e emborredora. No entanto, as consequências nefastas, diz Emmanuel, do orgulho e do exclusivismo se tornaram o grande veneno daquele povo aqui na terra. Então o orgulho faz com que aquele povo hebreu olhasse para os outros povos com superioridade, mesmo sendo escravos no Egito. Olhavam com superioridade, de maneira que todos eram menores. Então Jesus, quando ele começa, fala das bem-aventuranças, depois que termina as bem-aventuranças, ele começa a falar: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E aí então ele já nos adverte: cuidai com o fermento dos fariseus, quer dizer, tome cuidado com o orgulho, porque eles se acham maiores quando são menores. Quanto maiores eles se acham, menores se tornam aos olhos de Deus. E aí ele começa a dizer assim, pregando lá em Jerusalém: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum vós entrareis no reino dos céus. Ele está nos advertindo: não sejam orgulhosos, não sejam vaidosos, porque senão você não evolui. E não evolui, não vai voltar para um plano, morar num plano superior, num mundo superior. Então daí ele começa a falar de algumas características do orgulho judeu. Guardai-vos de fazer com os judeus que dão a esmola para serem glorificados pelos homens. Eles querem que os outros fiquem vendo. Quando orares, não façam como os hipócritas que ficam nas esquinas, que ficam de pé nas sinagogas orando de maneira que precisam ser vistos pelos homens. Isso é Jesus dizendo: não fique se mostrando para a humanidade, alimentando essa verdade. E aí ele diz: e não julgueis para não ser julgados. E aí ele faz a parábola do argueiro e da trave. Por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não tira a trave, que é muito maior que o cisco que está no teu próprio olho? Então Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos apresentar uma análise muito profunda desse ensinamento de Jesus, nos dizendo o seguinte: por que nós temos esse movimento da alma? Porque nós vamos ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o mal que está em nós. Então diz Allan Kardec: o orgulho faz com que o homem disfarce os seus próprios defeitos. Por quê? Porque um homem que é vaidoso, o homem que é orgulhoso, ele não vai procurar virtudes no seu semelhante. Porque se ele começar a exaltar muito o seu próximo, ele vai ter que se diminuir. Ele vai ter que se sentir menor, e o seu orgulho não permite. Allan Kardec diz assim: como que eu vou fazer sobressair no meu semelhante os seus valores, as suas virtudes, se com isso eu vou diminuir
os meus valores e as minhas virtudes. Então o orgulho, além de ser o pai de muitos vícios que fazem com que a gente se comporte sem respeito e amor pelo próximo, que é a proposta do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo, ainda, além de ser o pai de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. O que quer dizer? Não deixa a gente ver no nosso semelhante os valores que exornam aquela alma. Então diz Allan Kardec, numa conclusão fenomenal, Jesus se dedicou a combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso. E a doutrina espírita vem nos dizer que é o orgulho, o egoísmo, a chaga da humanidade. Então daí nós encontramos em Emmanuel uma análise muito interessante no livro Fonte Viva, para concluir esse raciocínio, em que Emmanuel ele vai falar exatamente sobre o argueiro e a trave, sobre o cisco no olho do irmão e a trave no nosso olho, dizendo, usando no capítulo 113 do Fonte Viva o termo busquemos o melhor, buscar o melhor no nosso próximo, em vez de ficar vendo os defeitos. E dentre as frases de Emmanuel, eu selecionei naquele texto essas frases, falando de Jesus. Por que reparas o cisco no olho do teu irmão? Diz Emmanuel, muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando, mas a gente não vê. Ele revela mãos calejadas no trabalho, tem o coração ferido por 1000 golpes. A gente não vê. É imprescindível, diz Emmanuel, habituar a nossa visão para procurarmos no nosso semelhante o melhor que eles têm, a fim de que nós não sejamos enganados, ludibriados pela nossa própria malícia. Que seria de nós, conclui Emmanuel, e nós concluímos nossa reflexão, se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá aí, pessoal, nosso querido José Antônio, amigo de todas as horas, né? Nos trazendo mais essa reflexão, né, Teca? Muito boa, como sempre, né? Miguel, conhece-te a ti mesmo, né? Se nós nos voltarmos para nós mesmos e saber das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, a gente vai ter mais critério em querer julgar o outro, né? Porque se a gente vê aquilo no outro é porque ele está muito presente em nós, né? Na verdade, a gente tem que julgar a si mesmo, né, Antônio? E esquecer que cada um tem o seu trabalho pessoal, né? Julgar a si mesmo, observar a si mesmo, para se melhorar. E quando nós nos melhoramos, nós podemos servir melhor, servir ao próximo, servir como Jesus nos serviu. Por isso que Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, guia da humanidade, porque não existe ninguém que veio ao planeta que fez um trabalho de servir ao outro de forma desinteressada mais do que Jesus. Claro, um espírito puro, né, da envergadura do Cristo, né, nos mostra como deve ser feito o trabalho. Pessoal, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de recomendar, porque já foi recomendado uma vez aqui na Teca, o livro Médico de Homens e de Almas, da escritora Taylor Caldwell, que fala da história de São Lucas, né? São Lucas, ou Lucas, um dos evangelistas, foi ele que escreveu Vida e Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando nesse livro que Caibar Schutel editou, né? Fica a recomendação aqui, pessoal, eu estou começando a ler esse livro, né, por várias circunstâncias, e eu estou vendo aqui que esse livro levou 46 anos para ser escrito por essa escritora inglesa, né, Taylor Caldwell, né? E ela vai colocar aqui algumas coisas interessantes, né? Que Lucas era o único apóstolo que não era judeu, né? E os escritos dele foram adquiridos por meio de pesquisa, testemunho, principalmente da mãe de Jesus, Maria, né? E ela destaca que, na opinião dela, que tanto Lucas quanto Saulo, né, foram os dois elementos chaves depois da partida do Cristo, né? Junto, claro, com o trabalho dos apóstolos, mas que colaborou na divulgação da Boa Nova do Evangelho de Jesus, né?
E um outro interessante aqui, que ela entende, nesse trabalho de 46 anos, materializado no livro, que a história de São Lucas passa a ser a história da peregrinação de todos nós homens encarnados, através do desespero e das trevas da vida, do sofrimento e da angústia, da dúvida e do cinismo, da rebelião e da desesperança, até que a gente possa compreender a Deus, né? Então a gente passa por todas essas dificuldades, né, Teca? E com Lucas não foi diferente, apesar dele ser médico, cuidava das pessoas, mas até chegar à compreensão do divino. Esse livro é maravilhoso, eu já tive a oportunidade de ler ele há um tempo, e ele nos traz, assim, nossa, muitos esclarecimentos, e eu recomendo também, viu, gente? Quem puder, ele é um pouquinho grande, viu? Mas vale a pena você entrar nessa história, porque você começa a ler e não quer parar, você quer saber como é que termina ela, muito importante. Gente, mais um bom domingo a todos, uma semana de muita paz, muita luz, e que Jesus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado, meus queridos ouvintes, pela participação junto conosco, e que possamos ter um bom domingo. Deus abençoe a todos nós. Eu também desejo a todos, né, num sentimento maior de gratidão também, que tenhamos um domingo, uma semana de muito trabalho, de muitas realizações no bem. Até mais. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.